A gente falar de esporte, confira os destaques com o repórter Eric Oliveira. Muito bem, Natan, terça-feira e continua os trabalhos em preparação aqui no Colosso da Lagoa para mais um jogo que vai ser uma decisão. Eram 6 jogos, um já foi, o Ipiranga acabou perdendo para Tombense e agora tem mais 5 compromissos onde o sonho do acesso segue vivo mais do que nunca. Lá no sábado, no final de semana, às 19 horas, em Novo Horizonte, em São Paulo, o Novo Horizontino enfrenta o time de Erechim e o Ipiranga sai daqui em busca de 3 pontos. Assim como foi no retorno e durante todo o Campeonato Brasileiro Série C em sua fase de classificação, o Ipiranga jogando em casa, jogando fora de casa, ele permanece com a mesma postura. Ele vai em busca de uma vitória. Ainda mais tendo saído com um revés na primeira partida, vai, quem sabe, por que não superar o Novo Horizontino? Eu lembro que em 2 confrontos o Ipiranga venceu um em casa por 3-2 e perdeu o outro por 1-0. Jogando em Novo Horizonte. Há 3, 4 jogos atrás. Para quem não lembra, foi um jogo muito equilibrado. O Ipiranga tomou um gol numa jogada de bola parada, de falta. Atacou no segundo tempo, nos últimos minutos. Por pouco não conseguiu o empate. Então, o Ipiranga tem sim condições, se essa fosse feita essa pergunta para mim, sim, o Ipiranga tem condições de ir lá e conseguir somar pontos contra o Novo Horizontino. Vencer? Acho difícil. Mas é bom lembrar que o Novo Horizontino vem de uma estreia desastrosa, tomou 5-0 para o Manaus. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso abala psicologicamente a equipe que vinha com uma possibilidade de se afirmar nesses últimos jogos e brigar também pelo acesso, por que não, no Campeonato Brasileiro para a Série B do ano que vem. Conversei com o professor Alexandre Andrés e também com o técnico Júnior Rocha, e no programa Virando o Jogo fica o convite para você estar acompanhando. Eles falaram muito sobre dar essa volta por cima e a continuidade no trabalho, porque nada está perdido. Vamos falar sobre a dupla Grenal, porque depois de um longo período em que Grêmio e Internacional podiam olhar para o Brasileirão com um pouco mais de tranquilidade, com uma semana para trabalhar, pois bem, agora o calendário começa a se apertar, nós estamos em outubro, conforme o final do Campeonato Brasileiro e o final do ano também vai se aproximando, o calendário ele vai ficar um pouco apertado, também com data FIFA. Nós temos essa semana com data FIFA, jogadores, tanto Grêmio quanto Internacional, com jogadores convocados para a seleção brasileira, para a seleção chilena, para outras seleções colombianas, como é o caso do Grêmio, e já se começa a gerar alguns questionamentos, principalmente para o lado do Internacional. Quem será o substituto do Edenilson? É bom lembrar que o Edenilson foi convocado pela seleção do técnico Tite dessa vez e pela segunda consecutiva nas convocações do seu Adenor Bach, não com um boicote da Premier League, da Liga Inglesa, mas ele definitivamente sendo visto como um jogador que pode ser convocado. Fica até aquela dúvida se o Edenilson daqui a pouco não pode ser um jogador a ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. Bom, isso é um caso à parte. A seleção brasileira é outra discussão. O Internacional tem, na figura do Edenilson, um jogador de muita qualidade, não só na contribuição ofensiva de um jogador que realmente é diferenciado, como também no esquema tático do Diego Aguirre. E se nós formos pensar que o Aguirre se mantém convicto naquela ideia de jogar com 2 volantes e ele vem mantendo uma sequência jogando dessa mesma maneira, nós temos que achar um substituto para o Edenilson. Vai ser Maurício? Vai ser Bosquilha? São opções do Diego Aguirre. Eu até imaginaria uma mudança no esquema para colocar o Caio Vidal pelo lado esquerdo, tirando o Patrick do time, tentando mudar, alternar alguma coisa para o jogo contra o Ceará, mas mesmo assim eu acho difícil. Lembrando que esse jogo contra o Ceará é na Arena Castelão, fora de casa. O Internacional perdeu aquela sequência positiva de 8 jogos sem perder, perdeu para o Galo Mineiro, mas ainda segue numa toada realmente muito positiva, bem como destacou o próprio Aguirre, com um primeiro tempo surpreendente, do qual ele classifica extraordinário. Do outro lado, o Grêmio. Esse com problemas inúmeros. Ontem, uma reunião que aconteceu na Arena entre o Conselho de Gestão, o Conselho Administrativo do Grêmio, para tentar alguma tomada um pouco mais enérgica, mais cirúrgica, com algumas definições. Quem sabe nessa semana, talvez nessa semana nós possamos ter até uma ruptura no departamento de futebol. A torcida geral do Grêmio, que representa, uma das grandes representantes da torcida do Grêmio, manifestou de forma pública o seu desconforto, o seu descontentamento com o senhor Marcos Hermann, vice-presidente de futebol, também é vice-presidente da administração do Grêmio. Então, talvez
se tenha uma troca no departamento de futebol do Grêmio. Na comissão técnica eu acho difícil, o presidente Romildo Bolzan se ausentou, essa omissão do presidente Romildo Bolzan é algo que causa na torcida do Grêmio uma certa sensação de abandono daquilo que seria o grande representante, o presidente Romildo Bolzan, que foi um dos protagonistas da gestão que, depois de 15 anos, deu títulos para o Grêmio e fez o Grêmio voltar a um patamar de grandeza, né, da grandeza do Grêmio, com títulos nesses últimos anos, num passado recente, e que agora vê com um time perto do caos, indo ladeira abaixo rumo à segunda divisão, e que ele não aparece, ele se omite, ele tem se escondido, e isso causa grande descontentamento. O Felipão, na coletiva, ele tentou dar algumas explicações de como ele tem jogado, dessa trinca, né, desse tripé com 3 volantes, se ele vai continuar jogando dessa mesma maneira, porque é algo que realmente incomoda, me incomoda particularmente, um time que quer jogar tão defensivo assim contra o Sport Recife, uma equipe que há 2 meses não marcava um gol, e jogando dessa mesma forma, o Felipão não teve sucesso, viu o Sport Recife dentro da arena, conseguir construir uma vantagem até ser superior no que diz respeito à tática, e a própria torcida do Grêmio, que estava lá presente na arena, vaiou aquele grupo de jogadores. Então tem sérios problemas que o Felipão vai ter que resolver, porque no jogo dessa próxima quarta-feira, amanhã contra o Cuiabá, jogo que acontece em Porto Alegre também, na arena, é um jogo que pode ser definitivo. Se o Grêmio não ganhar do Cuiabá, e se é que nós podemos dizer isso, né? Não ganhou do Sport Recife, mas se não ganhar do Cuiabá, em termos de tabela de classificação, por mais que seja uma diferença pequena de 2 pontos nesse momento, se não ganhar contra o Cuiabá, a situação ela fica desesperadora, se é que já não está. O sinal de alerta está ligado lá para os lados da arena e do CT Presidente Luiz Carvalho. O jogo da quarta é a prova de fogo para o Felipão. Talvez uma derrota o tire do cargo de do comando técnico do Grêmio. É isso aí, Natan. Um abraço para todo mundo. Mais informações no Virando o Jogo também para falar sobre o jogo do Atlântico. Um abraço para ti e para todo mundo.